Neste vídeo nós vamos mostrar o cadastro do processo, como um advogado faz para cadastrar um processo. Então no menu operacional, cadastro processo. Ele, ao digitar em processo, ele aparecerá aqui com o último processo cadastrado. Então nesse caso aqui nós vamos cadastrar um novo processo. Então o que a gente faz? Pega o cliente que já foi cadastrado anteriormente, colocamos o nome do cliente aqui e verifica. Ao verificar um cliente, ele coloca nesses processos do cliente todos os processos que o cliente tem. Se for referente a um processo já existente, colocamos aqui. Se não for, deixamos em branco e digitamos aqui um processo, um novo processo. E digitamos em novo, clicamos em novo, esse novo processo, e colocamos a vara, tá? Aqui existe uma tabela, se alguém que não esteja, o processo, a vara não esteja cadastrada ainda, podemos vir aqui, cadastrar a nova vara. Data de início, essa data de início é a data que, se for um processo que nós distribuímos, colocar a data da distribuição, senão é a data em que o advogado tomou conhecimento do processo, o cliente esteve no escritório, enfim, é uma data de início do processo no programa. A classe em que do processo também existe já uma tabela pronta. Caso essa classe não esteja na tabela, o advogado pode vir aqui ao lado e cadastrar a classe. Tá bom? A fase do processo, o processo tem algumas fases, tá? E algumas estão já pré-cadastradas, mas o advogado pode também cadastrar novas fases, tá bom? Vamos dizer que seja, estamos tomando conhecimento agora do processo, então a gente está entrando agora, tá bom? Aqui tem listas, abrir PDF e gravar PDF. Listas vai mostrar uma telinha com algumas listagens que a gente pode obter, tá, do processo já cadastrado, depois cadastrado. No caso, nós estamos cadastrando novo, essa lista não sairá nem nada ainda, porque é um processo novo que vai se iniciar. Aqui, se quiser abrir um PDF de um processo já existente, e aqui gravar num processo que está sendo já existente, que não é esse que nós estamos cadastrando agora. Réu, para saber se o cliente ele entrou com a ação ou se a ação é contra ele, aqui vai dizer. Arquivo, que nós já podemos colocar este processo, que nós vamos criar uma pasta, e a pasta já colocar em um determinado arquivo físico. Isso é opcional ao advogado. O advogado pode manter ou não um arquivo físico. Sempre é bom ter uma pasta com um arquivo físico, mas não é necessário. E aqui, depois que o arquivo for para morto, quando ele for procurar uma pasta para arquivar o processo, de acordo com o nome do cliente, clicando aqui, ele vai aparecer o número da pasta dos clientes com as iniciais já cadastradas, para ficar os A's numa pasta, B na outra caixa, ou no outro armário, C e assim por diante. É uma organização que existe. Na hora que clicar, o advogado vai ver. E aqui o nome do adverso. Do adverso a gente não pega muita informação, só o nome do adverso. E em descrição, nós podemos escrever qualquer coisa. É claro que esse campo, quando estiver pesquisando alguma coisa no processo, esse campo aqui de descrição também será pesquisado. Então, se tem um processo que ele está pendente, é bom colocar o número do processo aqui. Se tem mais que um adverso, colocar o nome do outro adverso. Mais que um cliente, então colocar a outra pessoa que está junto com o nosso cliente. Enfim, tudo que pudermos alimentar nesse campo aqui será usado em pesquisa mais tarde. Quando o advogado fizer a pesquisa, se ele pesquisar o nome de uma pessoa, ele vai pesquisar aqui no nome e na descrição. Se ele pesquisar um processo, ele vai pesquisar o número do processo aqui e também em descrição. É um campo auxiliar à pesquisa. Tem outros links aqui, que é
defesa, contribuição, embargo. Se o nosso processo for uma defesa ou uma contestação ou um embargo, nós já podemos agendar aqui até quando nós podemos peticionar essa defesa. E audiência, caso esse processo já tenha uma audiência marcada, nós também agendamos. Aqui é a agenda, agendamos para mais tarde a gente ser listado, o programa avisar o advogado que tem uma audiência, que tem uma defesa e coisas assim, tá bom? Então, esse é a forma de cadastrar. Depois de preencher todos os campos, incluir, tá? Se for um processo já existente, nós podemos alterar qualquer coisa e alterar. Não podemos esquecer após sempre ou incluir ou alterar. No caso de exclusão, é em outro lugar que só o advogado administrador pode fazer. Este é o vídeo onde nós cadastramos os processos e fazemos manutenção no processo.